Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Zaira do canal Magia com Amor. Hoje eu gostaria de estar trazendo para vocês um caso, no mínimo, curioso. Já se diz que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Fato. Existem mistérios que às vezes não conseguem ou não podem ser explicados. Fica aí uma lacuna para ser pensada, né? Desde os primórdios, os homens sempre estão falando a respeito de discos voadores, de objetos não identificados, e normalmente esses assuntos são tratados com algum segredo, né? Como se algo tivesse que ficar sempre no escondido. É como se fosse um assunto não muito permitido. Cada vez que alguém diz que sofreu abdução ou que viu a presença de objetos voadores, é taxado como lunático, é taxado como alguém que está mentindo, quer aparecer na mídia, ou seja, não é levado muito a sério. A verdade é essa. Embora a gente saiba que os Estados Unidos têm guardado profundos segredos a respeito deste quesito, né? Vidas em outros planetas, mas também é uma coisa pouco divulgada e que não se fala a respeito. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma cidadezinha no interior de Minas Gerais chamada São Tomé das Letras. Uma cidade totalmente mística que nós tivemos o prazer de conhecer. Eu digo prazer porque foi uma cidade assim que ficou no nosso coração e que pretendemos voltar outras vezes, porque realmente é um lugar encantador. É uma cidade que emerge das pedras. Sim, emerge. As ruas de São Tomé das Letras são feitas de uma pedra chamada quartzito. A cidade toda é feita dessa pedra chamada quartzito. Muitas casas têm paredes erguidas com essa pedra quartzito. São Tomé das Letras é uma cidade cheia de mistérios. Além de belezas inenarráveis, ela é cheia de mistérios. Nós tivemos a chance de conhecer alguns desses mistérios. São Tomé das Letras é conhecido como um lugar onde existe o maior índice de avistamentos de objetos não identificados, OVNIs, discos voadores. Existem até plataformas já prontas, né? Que as pessoas visitam a cidade na esperança de estar tendo esse tipo de avistamento. É um avistamento comum no local, tá? Fica um pouquinho depois da cidade de Varginha, que ficou muito conhecida como o ET de Varginha. Isso virou tema até no Fantástico, foi uma coisa muito falada, né? Ficou no passado. São Tomé das Letras possui mais de 33 cachoeiras lindíssimas, cada uma mais apaixonante que a outra. Mistérios é o que não faltam por lá. Tem uma ladeira, um local denominado Ladeira do Amendoim, que é um lugar incrível. Você coloca o carro em marcha lenta, tá? Sai de dentro do carro e o carro sobe sozinho. Ele sobe, como se algo estivesse arrastando, estivesse puxando ele. Então é um lugar cheio de energia. Existe energia transpirando, transbordando por cada canto de São Tomé das Letras. Existe aí a história de que São Tomé foi construído em cima de muitas passagens secretas, que na época era usada para que as pessoas que não tinham alforria na época da escravidão, pudessem fugir,
percorrer por debaixo de São Tomé das Letras era rota de fuga, né? Existe inclusive no centro de São Tomé das Letras uma gruta de Santo Antão. Santo Antão era um negro que era cativo, né? E tem uma história muito linda acerca dele. E ele ganhou essa gruta em homenagem. Existem histórias, cada uma mais fantástica que a outra. Se eu fosse ficar contando todas para vocês, aí ia dar um best-seller. Não ia caber num simples vídeo. Mas como eu iniciei o nosso vídeo falando sobre OVNIs, presenças de extraterrestres, eu queria falar da presença de um intraterrestre. Em São Tomé das Letras é contado, divulgado e amplamente falado de um personagem curioso que morou no local. Nascido no ano de 1840, quando completou 20 anos, esse personagem denominado Chico foi morar em São Tomé das Letras. Um personagem extremamente curioso. Ele não morava em uma casa, ele morava nas matas, em especial numa gruta, chamada Gruta do Carimbado. Ele era uma pessoa totalmente respeitada pelos moradores de São Tomé das Letras. Era tido como curandeiro, era chamado para benzer crianças, era chamado para benzer reses quando estavam doentes no pasto. Ele também era chamado para auxiliar nos partos que aconteciam na redondeza. Era uma pessoa extremamente estranha. Usava cabelos compridos e besuntava os cabelos com mel. Mas as abelhas não chegavam no cabelo de Chico. Não picavam o Chico. Os passarinhos, contam os moradores da cidade, andavam sempre no ombro de Chico. Ele era tido assim, meio como um São Francisco do local, né? Mas as habilidades de Chico iam muito além disso. Quando Chico se comunicavam, as pessoas relatam que Chico não movia os lábios para se comunicar. E a aparência de Chico, embora hajam muito pouco, mas acredito que 1 ou 2 fotos de Chico no máximo, ou desenhos, não existem muitos registros, né, fotográficos dele, mas ele tinha um semblante diferente, olhos bem esbugalhados, né? Era um semblante de uma pessoa, no mínimo, diferente de todos os moradores da cidade. Chico sempre andava acompanhado de animais e, por andar com uma taquara na mão, o apelidaram de Chico Taquara. Por onde Chico ia, os animais o acompanhavam. Cachorro, reses que andavam sozinhas, cabras, todos acompanhavam Chico. Quando Chico chegava na cidade, ele pegava a taquara e fazia um círculo no chão. Coisa mais mágica isso, né? Um círculo, né? Assim como a gente faz pontos com uma pemba, ele fazia um círculo. E ali os animais permaneciam. O Chico ia onde tinha que ir, fazia os seus afazeres, voltava e os animais estavam ali parados, esperando pelo Chico. Nunca nenhum saiu de dentro do círculo traçado imaginariamente com uma taquara. Taquara, para quem não sabe, é uma vara feita de bambu, né? Tirada do bambu. E o Chico foi assim, criando essa fama de estranho, mas uma pessoa totalmente doce e inofensiva. Curandeiro, apaziguador, uma pessoa do bem. Um dos fatos mais curiosos que contam sobre o Chico é que, por ele ser parteiro também, ter essa função, um dia uma moradora do local, que morava num lugar muito ermo, na hora do parto, teve dificuldades, a criança não nascia. E ela pediu ao marido que fosse buscar o Chico para que ele realizasse o parto. E tudo era muito difícil naquela época, né? Não havia esse meio de locomoção. E pelo Chico morar no meio das montanhas, numa gruta, também não tinha um fácil acesso. E o homem foi a cavalo buscar o Chico para que viesse auxiliar no parto
da esposa que se encontrava sofrendo e sob perigo de perder a criança. Foi a galope o mais ligeiro que pôde, mas era distante, cerca de 40 minutos, quase 1 hora. Chegando lá, encontrou Chico, sentado na gruta. E antes que ele dissesse o que foi dizer, o Chico já se adiantou e disse: diga à sua esposa que eu já estou indo. Ele falou assim: mas você sabe o que eu vim fazer? Sim, você veio me pedir para ajudar no parto. Eu já estou indo. Volte e diga que eu já estou indo. E assim o marido fez, porque todos respeitavam muito o Chico. Era uma pessoa muito respeitada, né? E o marido voltou. Voltou o mais rápido que pôde. Quando chegou na campina que já avistava a casa, ele viu a mulher na soleira da porta, já com a criança nos braços. E ele ficou assim, no mínimo, ressabiado. Como assim? O Chico disse que já estava indo, mas eu saí em seguida, né? E chegou. Mulher, o que aconteceu? Você conseguiu, né? O parto deu certo, você conseguiu ter o parto sozinha? Ela falou assim: não, o Chico me ajudou. Mas como? Eu estive lá agora e o Chico mandou que eu viesse e que ele estaria vindo. E ela respondeu: mas o Chico já foi embora faz uns 40 minutos. No mínimo curioso, né? Para você pensar, ele tinha essa capacidade de estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Moradores narravam que as mesmas pessoas que haviam visto o Chico em determinado local no centro da cidade haviam visto ele na determinada cachoeira ou haviam visto o Chico na própria gruta. Então ele tinha essa capacidade de se locomover nesse espaço-tempo, né? Coisa assim completamente impossível para nós humanos, pobres mortais, de estar fazendo isso. Essa é uma assim, de muitas histórias sobre o Chico, que ficou apelidado carinhosamente de Chico Taquara. E aí eu te pergunto, quem era o Chico? Assim como um dia foi escrito um livro, Eram os Deuses Astronautas, eu pergunto, e o Chico? Ele era um ser de um outro planeta, nos visitando, trazendo essa bênção, essa dádiva desse conhecimento? Quem era o Chico Taquara? Para você refletir. No ano de 1916, o Chico simplesmente anunciou que não iria mais estar presente junto aos moradores de São Tomé das Letras. E ele simplesmente desapareceu na Gruta do Carimbado. Nunca mais foi visto. Outra coisa muito curiosa sobre o Chico: nunca ninguém viu o Chico se alimentando, comendo, efetivamente comendo, mastigando alguma coisa. Ele era um ser extremamente fora dos padrões humanos, nós, seres humanos. Ele tinha a forma humana, ele andava como um ser humano, mas ele era diferente. Seria o Chico um ser intraterrestre? Extraterrestre? Como eu iniciei o vídeo, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Fica aí a história desse eremita que virou lenda para você pensar. Será que existem por aí muitos Chicos Taquaras? Eu sou a Zaira, do canal Magia com Amor, do canal Casal Paranormal. Se você quiser falar comigo, escreva para altamagiazaira@gmail.com. Uma boa noite para você, tudo de bom e até o próximo.
Vamos todos juntos em busca da verdade, estudando vários mistérios da humanidade. Todo respeito a toda a espiritualidade. Sabedoria não se alcança sem a humildade. Ninguém pode ficar em pé pra ensinar se não sentar pra aprender. Aqui é mais que um canal do YouTube, é escola do saber. Conhecimento também é poder. Se tem dúvida, pergunte o mago, responda você. Aqui é o canal do mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Aqui todos são bem-vindos.